Bom, galera, beleza? Então, no primeiro ano, eu gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que horas vocês vão começar a assistir essa aula, né? Espero, né? Se Deus quiser que seja de manhã, para que a gente possa ter, no caso, uma comodidade da questão do relacionamento, principalmente das aulas que são assistidas, para manter uma rotina de estudo de vocês. Bom, na última semana, na semana 8, a gente trabalhou um pouco com a questão do Império Carolíngio, da questão da desestruturação do Império Romano e dando continuidade na questão, do Império Merovingio, né? Dando continuidade ao Império Franco, né? Nós vamos conhecer uma outra dinastia. Só para levar em consideração vocês, para comentar aquilo que é muito importante, né? Quando a gente fala de dinastia, a gente está falando do quê? A gente está falando, galera, de uma família que vai se manter no poder durante um longo tempo. E essa família, no caso, que vai assumir o poder agora, né, no Império Franco, é a família da dinastia Carolíngia, tá? Quem vai ser um camarada de maior destaque? A gente vai começar pelo maior expoente da dinastia, tá? Um camarada chamado Carlos Magno, tá? Mas da onde surge Carlos Magno? Que é uma das maiores dúvidas quando as pessoas comentam sobre essa questão do Império Carolíngio. Bom, eu vou colocar aqui mais ou menos como é que surgiu, né? Primeiro, você tem o patriarca de todo o processo, que a gente chama de Carlos Martel. O Carlos Martel, no caso, tá? O Carlos Martel, que é o primeiro camarada, ele é simplesmente o quê? Né? O patriarca, né? Ele era o prefeito do Paço, onde você tem um desenvolvimento muito grande, principalmente da ajuda local. Ele vai ser o pai do camarada chamado Pepino III, tá? Ou simplesmente Pepino o Breve. E Pepino Breve vai ser pai desse camarada aqui chamado Carlos Magno, né? Então é o filho, né, o neto de Carlos Martel, o filho de Pepino III, que vai dar continuidade a uma questão muito importante principalmente do expansionismo que vai ser realizado, tá, de fronteiras administrativos, né, no Império Franco, que vai conceder, no caso, nessa dinastia, que é a dinastia Carolíngia. Bom, o camarada chamado Carlos Magno, né, que é filho de Pepino Breve, ele fez renascer a Europa numa concepção de império. O Carlos Magno, ele era muito apaixonado por um processo por um povo chamado romano, né? E se você puxar para analisar as características, por exemplo, que envolvem essa região aonde se desenvolve o Império Franco, tem muito a ver com essa caracterização do Império Romano, né? A própria palavra, né, que traz para a gente aqui, né, essa questão de império, vai remeter muito à questão da chamada romanização, tá? Pois, por que ele é chamado de império, né? Porque o Carlos Magno quer transformar nisso. Porque ele vai empreender, ou seja, ele vai realizar várias campanhas, e essas campanhas militares, elas vão ter sucesso. Sucesso em relação principalmente o quê? Principalmente ao processo expansionista que vai ser realizado por Carlos Magno, tá? Como era lembrando, né? Só para fazer um parênteses aqui, muitas pessoas acham que, por exemplo, os francos, eles são um povo que surgiram do nada, né? É claro, é uma mistura, no caso, desses povos que estão habitando essa região da Gália, né? O povo franco, né? Além disso, você tem o quê? São povos bárbaros que começam a se mesclar após a queda do Império Romano com os próprios romanos que viviam ali no Império, beleza? Bom, o que resulta essa expansão das campanhas militares realizadas por Carlos Magno, tá? Resultam em ganhos territoriais, tá? Esses ganhos territoriais, só para você ter uma ideia, né? Se a gente pegar a Europa como um todo, ela vai, né, desde o limite ali da Península Ibérica, que é formada por Espanha e Portugal, né? Ele não chega a invadir a chamada Espanha, né? E vai até a Alemanha, né? Englobando, por exemplo, pedaços da própria Itália, né? Até o centrão da Itália ali. Então todos esses territórios vão ser anexados posteriormente, tá? Formando o grande Império Franco. Bom, isso no caso, como eu disse aqui, comentei com vocês, vai até a atual Germânia, né? Que atualmente é chamado de Alemanha. O desenvolvimento das estruturas que serviram, no caso, como base do regime senhorial. Qual foi a ideia do Carlos Magno? Ele quis fazer a divisão de terras em chamados mansos. Você tem três. Quem são os mansos no caso? O manso senhorio, né, onde 50% das terras agricultáveis pertenciam ao senhor.
o manso servil e o manso comunal. Então esse manso comunal era de uso de todos. O manso servil é para os servos, né? E o manso senhorial é de uso exclusivo de quem? Do senhor. Dentro desses processos dessa divisão, você vai ter também, por exemplo, a cobrança dos próprios impostos, né? Como, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, na questão do feudalismo, né? A questão da formaliagem, a questão do tostão de Pedro, a questão também da cobrança principalmente do pedágio, né? Da banalidade e por aí vai. Mas eu vou explicar isso com mais ênfase posteriormente. Bom, o que acontece, galera? Essa divisão de terras ela é muito importante, porque isso vai acabar acarretando na questão do que a gente chama da formação de quê? Do propriamente dita do feudo, né? Ou seja, isso aqui, né, mais pra frente, quando vocês forem ver o feudalismo, vocês vão entender a importância dessa questão da divisão em terras e mansos. Isso foi pensado no Império Franco, mas vai ser muito utilizado no feudalismo e a gente vai entender mais à frente por quê. Em 800, né, no 800, Carlos Magno ele é coroado imperador do Oriente pelo Papa Leão III, tá? Ou seja, aqui a gente vê mais uma vez a questão de Estado e Igreja se associando. Estado e Igreja estão o quê? Eles estão nesse momento mais próximos. Mais uma prova que a ideia do Carlos Magno era fazer esse processo de quê, galera? Esse processo da chamada romanização, tá? Já que é um saudosismo muito grande por parte deles, né? Só a título de curiosidade, você acha que é só, por exemplo, Carlos Magno que vai fazer isso? Não. Muitas outras pessoas também depois, grandes chefes e líderes de estados, como por exemplo Napoleão Bonaparte, né, o próprio Adolf Hitler, eles vão ter essa ideia dessa campanha de expansionismo, dessa campanha de conquista de outros territórios, o que acaba por culminar, o que acaba por levar as conquistas, né, a patamares e tentativas sempre superiores, porque essa é a ideia no caso desses camaradas. Bom, associado ao poder, no caso, para deixar mais forte ele, né, com a igreja, tá? Ele passa, no caso, como forma de melhor organizar a criação de cargos, tá? Os cargos são marqueses, tá? Esses marqueses são pessoas que vivem, por exemplo, nesses pedaços de terras mais próximos das fronteiras do Império Franco com outras localidades, tá? Por isso não recebe o nome de marcas. Os condes, esses condes, eles vivem em condados, por isso que eles recebem esse título de condes, tá? Tanto esse marqueses quanto os condes, eles são o que na verdade? Eles são pessoas que têm um intuito militar, ele tem uma divisão de um protetorado de quem? Do Império. E por último os duques, né? Os duques estão abaixo apenas, apenas de quem? Dos príncipes. Então esses títulos são também chamados de títulos o quê? São chamados de títulos nobiliáticos. O que significa isso, galera? Títulos nobiliáticos é igual a títulos de nobreza. Toda essa galera que você está vendo aqui são pessoas o quê? Nobres. Então, se são pessoas nobres, eles vão fazer o quê? Um juramento com Carlos Magno. E esse juramento é um juramento de fidelidade, tá? Esses camaradas, eles representam os reis, eles são a representatividade dos reis em suas localidades, ou seja, nos seus condados, nas suas marcas, nos seus ducados. Cada região vai receber um nome, né? Um condado, no caso uma marca, ou um ducado, conforme for recebendo o título de nobreza de cada um desses camaradas. Esse aqui é o mais importante de todos. Depois você tem os condes e os marqueses, né, na questão do título nobiliático, beleza? Além de representar os reis, eles representavam como? Principalmente na cobrança de impostos, tá? E exerciam também o papel de justiça local. Então, com isso, o poder desses camaradas é um poder muito grande, é um poder muito alto, que foi concedido por quem? Pelo rei. Então, qual a inteligência, qual a sagacidade de Carlos Magno aqui em todo o processo, galera? A sagacidade do Carlos Magno é a seguinte: ele percebe que o império começa a crescer demais e ele sozinho não vai dar conta de administrar. Então, ele bola um processo de estruturação e essa estruturação é toda vinculada, toda ligada ao poderio que ele tem. Então, essas pessoas elas devem favores a quem? A Carlos Magno. Por que ele faz isso?
por dois motivos, né? Aquele velho ditado, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Com isso ele consegue, né, proteger as terras que ele conquistou e dar poder para as pessoas que também estão sedentas pelo poder, tá? Essas pessoas, no caso que são os condes, os marqueses e os duques, eram chamados de vassalos reais. O que são vassalos, né? Vassalos são aqueles que prestam serviço para o rei. E isso vai entrar no processo que a gente chama de suzerania e vassalagem, tá? Onde esses camaradas, os condes, os duques e os marqueses, eles são o quê? Eles são serviçais do rei. Eles prestam serviço ao rei, tá? São subordinados diretamente a ele, devendo lealdade e respeito, tá? Principalmente nesse processo de lealdade, tá? Era feito o quê? Era feito através da concepção do rei, quando o rei batia a espada em cima da cabeça de um marquês, de um conde ou de um duque, né? Fazia o processo, esse processo de lealdade, tá? Um chamado processo de investidura. O que seria essa investidura, galera? Essa investidura nada mais é do que uma demonstração de lealdade. O rei falava bem assim: olha, eu conquistei essas terras, eu estou dando para você, marquês, estou dando para você, duque, essas terras, eu estou dando para você, conde. Então eu espero que em retribuição a esse agrado que são as terras que são suas, né, até quando você me jure fidelidade, eu quero que você as defenda. Então, cara, ele é simplesmente um camarada muito inteligente, ele é muito articulado nesse processo. O que faz, né, com que ele fique durante muito tempo no poder, né, principalmente por causa das suas ações. Ele também cria os chamados missi dominices. Os chamados missi dominices são enviados do Senhor. Quando eu aprendi essa matéria, por exemplo, eu olhava assim, né, eu sempre li essa questão da proximidade de Estado e Igreja, né, e ele falou assim, enviados do Senhor. Eu ficava pensando, pô, será que enviados de Deus são enviados de Deus? Não, são os enviados do Senhor quem? Senhor Carlos Magno, porque ele é o senhor de todo o Império Franco nesse momento. Quem são esses missi dominices, né? Eles são fiscais que percorriam todo o Império para ver o cumprimento das chamadas leis capitulares. Então, Carlos Magno, pensando numa melhor forma de você manter as leis e as regras do processo, ele fazia simplesmente o quê? Ele determinava essas leis e regras do processo através, né, das chamadas capitulares, aonde os missi dominices iam ver onde cada um, por exemplo, desses marqueses, condes, duques estavam respeitando as leis que eram impostas por quem? Pelo senhor Carlos Magno. Então, o que ele está criando, na verdade, que a gente chama no processo histórico de um sistema burocrático, um sistema onde você tem uma fiscalização, né, local, por exemplo, que é dos marqueses, dos condes e dos duques, e em cima dessa fiscalização local, para você ver como é que a população se comporta, você tem a sua própria fiscalização, que são dos missi dominices, que são enviados para avaliar condes, marcas e duques. Para que servia isso? Se alguém estivesse tentando trair, ou tentando, no caso, fazer um levante, ou tentando simplesmente tomar essas terras, ele fazia o quê? Ele ia entrar com um investimento de todo o restante das pessoas que apoiavam ele para tomar aquele território que um conde, um duque ou, no caso, um marquês estivesse tentando dar um bandão nele, né? Então, de suma inteligência e de suma importância isso, né? Bom, além disso, cria também o Tribunal do Palácio. Caso essas pessoas, por exemplo, fossem verificadas pelos missi dominices, que os marqueses, os condes ou os duques não estavam dando conta do recado, eles iam ser julgados, tá? Então o que ele faz isso também? Ao mesmo tempo que ele distribui poder, ele centraliza o poder. Ele não deixa a coisa correr solta, né? Eu costumo dizer que Carlos Magno é um grande paizão. Por quê? É aquele cara que chama a sua atenção na hora que é para chamar a atenção, mas te dá amor também na hora que é para te dar amor, carinho e atenção. Então, de suma inteligência isso, né? Assim ele centralizaria a justiça, que era restrita até então aos poderes locais. Então você tira um pouco de poder de quem? Desses camaradinhas aqui, dos marqueses, dos condes e dos duques, beleza? Bom, visando a formação de funcionários qualificados, ele cria, por exemplo, né, a chamada, no caso, lógico, né, as pessoas que pudessem fazer alguma coisa em troca para a coroa. Ele cria, visando isso, a formação dos funcionários, cria a Escola Palatina.
Essa escola palatina, você ia ensinar as pessoas, por exemplo, que seriam os funcionários do rei, poderia ser, por exemplo, galera, os missi dominicis, para ter um pouco mais de educação, né? Principalmente porque ele vai trabalhar com o sistema de aritmética, né? Que seria a matemática, a geometria, que é para a questão da medição das terras, a questão da musicalidade, principalmente ligada a um processo mais religioso, e a questão da astronomia, né? Que você tinha que ver, principalmente deixar a cargo de algumas pessoas que eram, por exemplo, mais determinadas e mais colocadas a esse propósito, a ver quando era o início de estação A, de estação B, estação C, tipo verão, outono, inverno, para saber quando ia plantar, etc e tal, né? Então isso auxiliava muito a questão de um suporte, né, administrativo do tio Carlos Magno, né? Ou simplesmente de Carlos, o Grande, porque Magno é isso em latim, o Grande, né? Então essa era a ideia, tá? Agora, todo mundo fazia isso? Não. Vão existir dois tipos de estudo, que é o quádruplo e o triato, se não me engano, né, da escola palatina, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes porque eu só quero que você entenda em que tipo de situação eles eram criados, né? O que tinha nessa questão da educação. Bom, dando continuidade aqui, eu vou fazer uma mágica para vocês agora nesse momento. As portas vão ser trocadas, né? Eu vou recuar um pouquinho essa porta aqui, ó. Ah, moleque, ó, né? Danado, negócio assim nisso, né? Mas o Carlos Magno, ele é um camarada que vai durar para sempre? Então, galera, não, né? Todo mundo um dia vai dessa para melhor, né? Com a morte de Carlos Magno, no caso, quem assume em 814 é seu filho, né? Chamado Luís, o Piedoso, que manteve as estruturas administrativas, mas não conseguiu dar continuidade ao sucesso que o pai foi, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, é muito complicado quando seu pai tem muito sucesso, é muito bom em alguma coisa, você superá-lo, né? Brincadeiras à parte, eu sempre trato essa questão, por exemplo, do futebol. É difícil você ver, por exemplo, um grande jogador de futebol que o filho dele, né, seja também um grande jogador de futebol, assim como o pai foi. É muito complicado isso. Não me pergunte por quê, mas eu não sei porque rola essa situação. Bom, para tentar solucionar essa situação após a morte, né, do seu pai, vai ser estabelecido o Tratado de Verdun. Nesse Tratado de Verdun a gente vai dividir as terras dos filhos, né, de Luís o Piedoso, vão dividir entre os três irmãos. Essa divisão de terras, no caso, galera, é o seguinte, né? Eu sempre costumo dizer da seguinte forma. Bom, quando você tem uma casa muito grande, essa casa muito grande ela é mais difícil de ser administrada, né? Se for só, por exemplo, você, sua esposa e seus filhos, ou só você e sua esposa para tomar conta. Quanto menor é a casa, mais fácil é de ser administrada, de ser limpa. No caso, ela é mais barata, por exemplo, para a questão de IPTU, entre outras coisas mais. Mas, levando em consideração todo esse processo aqui, o que o Luís, o Piedoso, faz? Ele divide entre os três filhos que ele tinha. O primeiro, né, era o Luís, chamado de o Germânico, tá? Que vai ficar com a parte da Germânia, que é a parte da atual Alemanha, né? Já que os germânicos, né, se você lembrar, assim, lembra alguma coisa, Germany em inglês é a Alemanha, né? Então fica com essa parte. Carlos, o chamado Calvo, era o rei do que seria a futura França, ele fica com a parte da França ocidental. E Lotário fica com a parte central das conquistas, né? Que vai desde o centro da Itália, né? Da região onde hoje é a Toscana, até o Mar do Norte, né? Que vai fazer ali, por exemplo, as fronteiras com a Suécia, Holanda, etc e tal. Então, essa é a divisão do império desse camaradinha. Essa divisão do império ela é muito importante? Então, sim, por qual motivo? Só lembrando, um império muito grande era muito difícil de administrar. Menor é mais fácil. Lembrando que aqui da passagem, por exemplo, do Carlos Magno para o Luís o Piedoso, o que acontece? As gerações de famílias elas vão aumentando. Então, aqueles camaradas que eu falei, dos marqueses, dos condes, dos duques, eles vão tendo filhos. E esses filhos eles vão dividindo as terras, né? Então você tem o que a gente chama de um fracionamento do territorial. Esse fracionamento territorial ele é muito perigoso. Por qual motivo? Se você tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, tem que dividir o seu pedaço de terra entre essas pessoas, entre seus 5 filhos. Então essa partição que estava havendo nesse momento cria o quê? Brigas, vão criar conflitos, né? Como por exemplo,
em inúmeros casos que a gente vai ver durante o feudalismo, tá? Mas, enfim, né? Bom, após essa divisão que foi realizada entre os 3 filhos de Luís o Piedoso, o Império entrou em uma nova crise que foi totalmente irreversível, graças ao processo de vassalagem. Essa vassalagem aqui em questão, galera, é o que? A vassalagem onde você vai ter, né, os marqueses, os condes e os duques. Então, essa divisão, né, dessa vassalagem, ou seja, desse apoio que era dado das pessoas ao rei, ele vai ser uma coisa muito assim, muito real, né? Porque vai dar problema essa questão? Justamente por causa do fracionamento do poder dessa galera, né? Porque quando você divide o poder, você está dividindo isso com várias pessoas. Tipo, imagine na sala de aula. Quem tem o poder, entre aspas, da aula? Eu poderia fazer uma coisa muito mais simples, né? Eu falo o seguinte, quero que todo mundo apresente um seminário toda semana para mim. Eu determino que um grupo A, B, C ou D apresente um capítulo, por exemplo, da apostila. Então, o que eu estou fazendo? Estou passando a minha responsabilidade de dar aula para essas pessoas. Então, para mim, facilita muito. Só que aqui, essa facilidade, ela pode se virar contra mim. Por quê? Vocês veem que toda vez, ao invés de eu dar aula, eu fico fazendo o quê? Eu fico passando seminário. Então, isso constitui o quê? Constitui simplesmente de eu estar passando o meu poder para vocês. Uma hora vocês vão reclamar. Por quê? Se uma pessoa não dá, pelo amor de Deus. Toda vez a gente trabalha para o Senhor, eu quero parar com essa brincadeira. Então, isso aqui significa que dividir o poder, passar o poder para o outro, né? Muitas pessoas não entendem também, quando a gente fala sobre essa questão do império, né? Desse fracionamento, dessa divisão. Entenda o seguinte, isso vai ficar mais claro quando a gente for estudar o feudalismo, que se eu sou dono, por exemplo, de um prédio, esse prédio tem 4 andares, são 2 apartamentos por andar, então tem um total de 8 apartamentos. Fica mais barato para mim morar em um apartamento ou em 8? Com certeza morar em um, porque eu pago condomínio de um, alugo os outros 7, as pessoas que vão alugar vão pagar condomínio, água, luz e ainda me dá dinheiro por esse imóvel. Essa é a ideia do Carlos Magno. Essa é a ideia, por exemplo, que o feudalismo vai aproveitar do Carlos Magno, tá? É essa ideia, por exemplo, que o Luís o Piedoso não soube aproveitar. É essa ideia que, por exemplo, os filhos deles, netos de Carlos Magno, também não souberam aproveitar. Por isso, esse sistema de vassalagem, ele passa a ter moral, crescer, tá? Fundamental, né, para a centralização dos carolíngios, o sistema de vassalagem, tá? Ele vai ser responsável pela sua queda, graças ao que a gente chama de, deixa eu deixar aqui bonitinho, divisão de poder, tá? Quando você divide o poder, você deixa as coisas mais inquietas, mais perigosas, que é o caso, por exemplo, dos francos aqui, como podemos observar, tá? A concessão do benefício. O que é o benefício? O benefício, galera, é simplesmente a terra. Então, quando eu dou a terra, no caso, eu quero o quê? Dos condes, marqueses, dos duques. Eu quero um apoio militar. Se eu quero esse apoio militar, eu estou concedendo o que para esses camaradas? Eu estou concedendo uma coisa que é muito perigosa. Eu estou concedendo privilégios. Eu estou concedendo, no caso, poder nas mãos dos vassalos. Por quê? Eu estou fazendo o que eu falei aqui em cima. Eu estou dividindo o poder. E toda divisão de poder, ela é muito perigosa. Toda centralização de poder, ela é muito perigosa. Por qual motivo? Nós nunca agradamos a todas as pessoas que vivem no planeta Terra, né? Então, por esse motivo, essa divisão de poder é complicado. Porque a hora que eu falar A e o cara entender B e quiser fazer C, as coisas vão ficar um tanto quanto desfavoráveis à minha pessoa. Mesmo que eu seja o grande dono daquelas terras todas, né? Ou simplesmente o imperador. Bom, o poder estava fragmentado nas mãos de muitas famílias, que eram geralmente famílias ricas locais, né? Essas famílias ricas locais, elas vão querer fazer o uso exclusivo dos privilégios, tá? O poder no caso do uso militar. Então isso também acarreta o quê? Acarreta um perigo muito grande, tá? O poder não estava mais nas mãos dos reis ou dos imperadores, né? Ele estava na mão de quem, na verdade? Na mão das famílias que dominavam o poder local. A pessoa não conseguia entender isso não. Por exemplo, vamos lá. Você tem a prefeitura de Vitória, você tem o governo do estado do Espírito Santo, você tem o Brasil.
O que é mais fácil você pedir, por exemplo, para asfaltar a sua rua? Você pedir à prefeitura, ao governo do estado ou ao presidente da república? É claro que é muito mais fácil, galera, você pedir para quem? Você pedir para o prefeito, né? Ou pedir para um vereador, porque está muito mais próximo de você. Então, os condes, os marqueses e os duques, eles faziam, entre aspas, a vez desses prefeitos, né? Das pessoas que estão mais perto do povo, né? Por isso, era mais difícil você chegar em contato com o rei, porque tudo rolava, ou seja, tinha um chamado bypass por quem? Pela mão desses nobres, que recebiam títulos nobiliáticos para isso, né? Bom, assim, as portas do século XI, né? Eu estou chegando no século XI, a descentralização do poder, ou seja, a descentralização, essa divisão do poder que existiu no Império Franco, leva à consolidação do feudalismo. E essa consolidação do feudalismo trabalha muito nisso, né? Em vez de você ter uma pessoa mandando, cada um vai mandar no seu umbigo, na sua localidade, e deixa as coisas acontecerem assim, porque vai ser melhor na concepção de condes, duques e marqueses, né? As novas ondas de invasões, né, em meados do século IX, né, que vão se prolongar até o século X, vão principalmente dos normandos, dos magiares, trazem uma insegurança muito grande para as pessoas. Então a insegurança ela é colocada em evidência. Se você lembrar, por exemplo, da questão daquela do Império Romano, os fatores foi o quê? Foram as invasões bárbaras. As invasões bárbaras elas causaram muito transtorno, tá, para o Império Romano. Além disso, nesse contexto, os poderes desses condes, duques e marqueses é fortalecido, né? Então, você tem a fragmentação do poder do rei, e a fragmentação do poder do rei é como se ele estivesse esfarelando para dividir o poder, e quem estava embaixo ali vai pegar cada um pouquinho do seu poder, né? Condes, marqueses e duques. Então, isso é o que acaba acontecendo e levando ao fim o Império Franco, ou os reinos francos, e ao fim desses reinos francos, a gente vai ver surgir simplesmente uma questão do que a gente chama do feudalismo. Cadê você aqui, ó? Do feudalismo, tá? Que seria, no caso, né, a divisão do poder nas mãos daqueles camaradas nobres que eu disse para vocês, beleza? Galera, até aqui tudo entendido, beleza? Alguma dúvida, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos, né? Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto que está sendo foi tratado com vocês nessa videoaula de hoje, eu peço por favor que entre em contato comigo pelo meu e-mail, que eu vou colocar naquele boxzinho lá da plataforma Plural, beleza? Então, foi um prazer muito grande, né, estar falando com vocês, mesmo que distantes, né? Espero que vocês consigam estudar. Qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Beleza? Valeu, forte abraço, até mais, galera!